Estamos ao vivo então, sejam bem-vindos para mais uma live. Essa é a nossa live número 239 nesta manhã de domingo. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Chegamos então a mais uma live. Hoje a gente vai falar de um tema que são as amarras verbais, né? Quem nunca aqui já ouviu dizer aquela velha frase, né? As palavras machucam. Será que as palavras machucam mesmo? Será que as palavras têm esse poder? Ou isso é somente uma falácia, né? Que dizem por aí e que vai também mais uma coisa para contribuir com o enfraquecimento da nossa personalidade. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Essas amarras verbais, né? Que acabam muitas vezes, né, fazendo com que a gente se preocupe demais, né, com que as pessoas vão pensar sobre aquilo que eu falo, né, que as pessoas vão pensar isso ou aquilo se eu acabar falando determinada frase, se eu acabar falando determinada palavra, né. Então, isso acaba acontecendo, né, por causa dessa mentalidade de se raciocinar na base de chavões, né, que é muito próprio dos nossos tempos, né, agora, que é aquela coisa, né, eu não raciocino mais, eu não paro mais para pensar. Eu só fico ali, né, construindo a minha mentalidade com base em chavões, em bordões, em frases prontas, e aquilo ali se torna o centro, né, da minha vida, da minha forma de pensar, né. Por que que isso acaba acontecendo, né? Porque existe algo muito comum, um padrão que é uma pessoa, uma fala, né? Uma fala dita, né? por alguém, dependendo das palavras que ela usa, acaba, né, naturalmente como consequência, e não deveria ser assim, mas o natural, o comum, né, digamos assim, né, o normal não é, mas o comum é que uma fala, né, as palavras ditas por alguém, né, quando elas são escutadas por nós, elas acabam, né, juntando a uma questão afetiva muitas vezes, né, e aí a pessoa, o que ela faz? Quando você fala ou quando a gente recebe uma fala que acaba remetendo a uma questão afetiva, o que acontece imediatamente? Imediatamente na cabeça da pessoa que recebe aquela fala, ela já vai lá e cola um rótulo em você. Dependendo da frase usada, dependendo da palavra usada por aquela pessoa, a gente está num momento, né, da nossa humanidade onde a pessoa vai lá e cola um rótulo. Ah, falou tal coisa, então eu vou colar um rótulo em você. Algo mais ou menos automático que vai acontecendo, né? E o que é o grande problema disso, né? Qual é a grande consequência dessa causa, né? Dessa origem do qual eu estou falando? As pessoas começam a viver com medo. Essa é a grande consequência de quando a gente fica vivendo através de chavões, né, de rótulos, né, quando eu uno, né, a fala que eu escuto ou que eu acabo ali muitas vezes falando, uno isso a uma questão afetiva dentro da minha cabeça. E aí essa coisa da fala, né, as palavras acabam machucando. Quando eu coloco o poder para as palavras, né, de uma forma que elas acabem me machucando, eu naturalmente vou ficar colando rótulo nas outras pessoas, e aí isso, como consequência, nos gera medo, né? As pessoas começam a ter medo de falar, elas ficam paralisadas. É como se colocasse uma mordaça na nossa boca, onde eu não posso mais falar determinadas coisas, porque senão eu vou ser carimbado ou rotulado de uma determinada forma. Ora, mas se a gente for na antropologia, se a gente for na gênese mesmo da situação e a gente parar para ser honesto e fazer uma avaliação, será mesmo que as palavras têm o poder de machucar? Ou será que isso é só uma falácia, né? A gente pode pensar isso de uma forma muito simples, né? Se eu falar a palavra faca agora, né? Você vai se sentir cortado porque eu estou falando a palavra faca? A palavra faca tem o poder de cortar você? A palavra forca tem o poder de te matar? Ou se é somente uma palavra, né? Qual é a diferença, né? Se for só uma palavra, né? Não estou dizendo com isso que as palavras não têm funções. É óbvio, sequer eu estaria aqui fazendo uma live se as palavras não tivessem uma função. As palavras têm a função da gente conseguir transmitir uma ideia, transmitir, né, a nossa forma de ver a vida ou alguma atividade que a gente queira realizar. Agora, quando eu faço das palavras um instrumento, né, de questão afetiva do qual eu olho, olha, isso aqui me machuca, isso aqui não me machuca, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei,
a gente vai acabando dando poder para esses tipos de rótulos, né? Para essas coisas do tipo, dependendo do que a pessoa fala, eu admiro ela ou não, eu acabo me sentindo, né, afetivamente próximo dela ou não, e aí eu já paro de investigar naquele momento. Eu tô falando isso desde as questões que você não gosta, quanto as questões que você gosta também, né? Às vezes a pessoa pode vir te falar de questões que são superiores, ainda assim você já não investiga, né? Aí vira aquela coisa, eu gosto daquela pessoa na internet porque ela falou uma coisa que eu gostei de ouvir, né? Eu não estou sequer investigando se aquilo ali é uma verdade, eu não estou olhando realmente o que é aquilo ali. Então saiba, a agressão verbal, isso que chamam de agressão verbal, é um eufemismo. Isso é um puro eufemismo, essa agressão verbal. Então, as palavras agridem, analogamente elas podem acabar agredindo. Agora, ela não é um elemento, a própria palavra em si, ela não tem este elemento de agressão. É isso que a gente precisa investigar, né? E aí essa coisa, né, que vem com o passar dos tempos, né, do politicamente correto, acaba fazendo essa conexão direta entre palavras e emoções. Ela faz essa conexão entre palavras e estados afetivos. Se você fala certas palavras hoje, né, sei lá, palavras comuns, né, existe hoje uma lista de 30 palavras de que se a gente fala, remete naturalmente, automaticamente a pessoa a um tipo de questão afetiva, né, sei lá, empoderamento, né, ou sei lá, fascismo. Isso já evoca ali um elemento no peito do outro que você não consegue mais se livrar daquilo. Pronto, falou essa palavra aqui, então pronto, eu vou pegar um rótulo aqui e vou colar em você. Né? Então, certas palavras como a melhor versão de si, né? Ou sei lá, a comunicação não violenta, né? Que é uma ferramenta que existe de comunicação criada nos Estados Unidos, né? Então, são palavras que têm, né, já toda uma carga, né, por trás e que ninguém mais vai investigar de onde vem isso, né? Então, a palavra ela acaba soando ou bonitinha ou acaba soando feinha, e se você for contra ou a favor daquela frase, imediatamente vão te colar um rótulo, né? E hoje em dia tá todo mundo com medo desses rótulos, né? As pessoas estão amordaçadas, não falam mais porque tem medo de que vão colar um rótulo em mim. E aí as pessoas acabam se paralisando. E o problema é que quando a gente se paralisa, a gente acaba não progredindo, né? É um exemplo esses dias dessa própria comunicação não violenta, né? Para pegar um exemplo aqui, esses dias eu estava falando que eu não gosto eu não gosto desse tipo de técnica, não concordo com ela em muitos aspectos, em muitos pontos sobre essa questão da comunicação não violenta, né? Agora, aí olha só que maluco que é, né? Eu falei sobre isso, eu falei ser contrário em alguns aspectos dessa ferramenta chamada comunicação não violenta. Imediatamente as pessoas que estavam na roda ali me começaram a dizer, então você é um grosseiro, então você é um violento, porque eu critiquei alguns pontos dessa técnica de comunicação não violenta, pronto, foi o suficiente para me colarem um rótulo, né? E eu estava falando simplesmente aquilo ali, da gente olhar para a base específica, para a base científica daquilo ali, para a base antropológica, e a gente não vai lá investigar como que aquilo ali foi criado, qual é a causa, qual é o efeito. Pronto, já é o suficiente, né? Se você não concorda com uma determinada coisa, pronto, já é o suficiente. E isso vai fazendo com que o sujeito acabe tendo medo de falar. A gente acaba não podendo mais falar, a gente tem medo, e quando a gente tem medo de falar, a grande tragédia é que a gente acaba tendo medo de pensar também, né? Se eu não falo, se eu não posso falar, eu não preciso mais pensar. Alguém vai pensar por mim. O sujeito, ele não pensa mais. E aí o que ele vira? Qual é o grande desastre? Eu viro uma massa de manobra. Eu viro o peão no tabuleiro, né? Alguém vai ter que fazer as coisas por mim. Eu não tenho mais por que falar, eu não tenho mais por que pensar. Alguém vai me ditar aqui o que eu devo fazer da minha vida. Esse é o grande problema, né? Então, não tenham medo, não deixem que esses rótulos fiquem te colocando uma mordaça, né? Poxa, se você não está cometendo nenhum crime, se tu não está cometendo crime de ódio, se tu não está sendo preconceituoso com ninguém, não tem problema de você falar aquilo que você pensa nem um pouco, mas nem um pouco mesmo, né? Então a gente precisa encontrar a própria voz, que é aquilo que eu estava falando na live de ontem, né? A gente precisa encontrar a própria voz. E ao buscar encontrar a nossa própria voz, às vezes você vai errar, às vezes você vai falar alguma coisa, alguma besteira, alguma coisa que não deveria ter falado. Agora, poxa, quem é que caminha no mundo sem cometer erros, sem cometer deslizes?
Quando você comete, você, poxa, vai lá, pede desculpa e pronto, vai para a próxima. Agora, ficar ali paralisado porque os outros vão ficar te colando um rótulo, né? Então, poxa, você não pode ser mais contra o que uma determinada pessoa fala, porque se ela faz parte de um grupo social, pronto, significa que você é contra todos os ideais daquele grupo social. Mas que absurdo é esse? Poxa, eu não posso olhar mais para o indivíduo, né, como ele é individualmente. Eu não gosto muito de entrar nesses assuntos, porque não é a minha busca aqui, eu acho que gera muita confusão, mas eu mesmo eu canso de, nos meus ambientes de trabalho, no ambiente de amigo, muitas vezes ser rotulado com essa coisa da política, né? Fulano é da esquerda, fulano é da direita. Às vezes eu coloco a minha forma de pensar e no mesmo grupo eu já fui rotulado de esquerdista e no mesmo grupo, no outro dia seguinte, eu fui rotulado de direitista, sei lá como que chamam isso. Por causa que eu tenho formas de pensar específicas que aí a pessoa rotula naquele grupo de esquerda ou rotula naquele grupo de direita. Aí eu falo, poxa, gente, vocês têm que decidir, né? Vocês vão me rotular de quê? Porque um dia eu sou uma coisa, um dia eu sou outra. Eu sou a favor de que a gente olhe o indivíduo como um ser humano, né? Em relação àquilo que ele pensa e aquilo que ele faz, e não ficar colocando ele com o rótulo de um grupo, né? Isso está ferrando com a vida das pessoas, isso está fazendo com que a gente destrua as nossas relações, os nossos relacionamentos e pior, fazendo com que a gente viva com medo, né? Medo do que o outro vai dizer de mim, medo de que ele vai me colocar um rótulo. Rótulo foi feito para ser colocado em produto, de prateleira de supermercado. Um ser humano não é feito para isso. Um ser humano ele está em constante evolução e mudança, né? Então, a gente tem que parar de se preocupar com isso, né? Ninguém está prestando atenção em você o tempo todo, então que esse medo não nos paralise, né? Então essas palavras, né? Esses chavões, né? Que a gente busca por aí, né? Achando que ali está o poder, né? Da palavra, seja a melhor versão de si, as palavras faladas pelos coaches, né? Ninguém mais investiga, né? Que é só, às vezes ali está buscando um conjunto de crença, né? Aí você tem uma sensação relacionada àquilo ali, o que você faz? Você fica ali uma vida inteira buscando o que será que é a melhor versão de si? O que será que é o meu propósito? O que será que é? Aí esses chavões vão se tornando parte da nossa vida e a gente esquece das coisas que são mais importantes, que é o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, em fazer bem feito aquilo que está na nossa frente. Né? Eu busco tanto um chavão que estão falando por aí e eu paro de conseguir dar atenção ali para o meu filho, eu paro de conseguir lavar bem a louça, eu paro de conseguir, fazer uma atividade simples e ali do meu cotidiano, do meu dia a dia, porque eu estou ali, né, hipnotizado por aqueles chavões que ficam falando por aí, que a gente sequer investiga se faz sentido em relação a isso. Tô lá buscando a minha melhor versão de si, eu estou buscando realizar bem feita a minha atividade, é só isso que eu estou fazendo, né? Então imagina, esses chavões nos levam para um mundo muitas vezes de fantasia, né? Então hoje a gente tem que ter cuidado, né, em relação a isso, para não cair nisso e ao mesmo tempo não se paralisar, não colocar uma mordaça, né? Esses dias a ONU, né, que é algo que hoje para nós é uma referência, já é há muito tempo uma referência. Esses tempos atrás a ONU declarou o funk como uma alta cultura, né? E aí porque a ONU falou, eu tenho que acreditar nisso, né? Eu não posso dizer que, para mim, na minha opinião, o funk não é uma alta cultura, né? Você pode gostar do funk ou pode não gostar do funk, mas aí parece que virou, eu preciso ter uma justificativa. Olha só, eu gosto de funk e veja bem, a ONU declarou que o funk é uma alta cultura, então ela valida o meu gosto pelo funk. Olha, meu Deus do céu, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Eu posso gostar de funk ou posso não gostar de funk e posso não acreditar que ele faz parte de uma alta cultura, né? Ou pelo menos vai ter que ficar mais alguns 100 anos aí sendo como uma alta cultura para eu poder olhar para isso e dizer assim, poxa, agora realmente eu posso dizer que é uma alta cultura, né? Agora, eu posso gostar de McDonald's, por exemplo, eu gosto de McDonald's, mas posso olhar para o McDonald's e dizer, não faz bem para minha saúde, mas não tem problema, está fazendo mal para a minha saúde, mas não tem problema nenhum. Então a gente não pode mais agora falar certas coisas, né? Porque já vem com essa chancela, né? Alguém validou que isso é a nova verdade, pronto, né? Então não estou dizendo aqui, né, sobre gosto musical, só usando como exemplo, né? Então não tem problema se você gosta ou não gosta. O problema é que você precisa ficar hoje justificando tudo com base em alguém que tem um certo poder, uma certa autoridade, né?
Então, poxa, né, se eu gosto, eu tenho que ficar justificando. Se eu não gosto, eu tenho que ficar justificando, né? Então, do mesmo modo, como eu falei lá no começo da live, em relação às coisas superiores, né? Para que a gente não saia por aí acreditando em tudo que fala, né? Sem a gente investigar. Né? Então tem essa lista aí de umas 30 palavras hoje que, se você for contra, meu Deus do céu, né? Então não se preocupe com isso, você não está cometendo nenhum crime, né? Para falar palavrão, por exemplo, né? Que nem às vezes eu acabo falando aqui, né? Parece que virou uma coisa que é, meu Deus, também não pode falar, né? É óbvio que é feio, quem é que não sabe que é feio falar palavrão? Mas agora você olha assim e diz assim, poxa, qual a diferença se a pessoa falou um palavrão ou se ela falou a palavra pão na minha vida, né? Poxa, nenhuma, né? Então, às vezes, de repente, a pessoa está tentando transmitir de uma forma mais impactante uma mensagem, é só isso, isso não tem o poder de ofender, né? Quando você não consegue se expressar mais, que é o que está acontecendo, você perde a sua capacidade humana, né? Vai ter alguém te conduzindo, alguém te dizendo o que você deve fazer, né? Então, que a gente não esqueça, né? Faca não corta, forca não mata, né? As palavras não têm esse poder. Cada vez que você compra essa ideia de que as palavras machucam, de que as palavras te agridem, saiba, você não está se tornando uma pessoa mais forte, você está se tornando fraquinho. Se eu olhasse realmente para a realidade e enxergasse isso, olha, realmente acreditar que as palavras machucam, eu seria o primeiro a vir aqui te dizer, poxa, as palavras realmente machucam. Então, olha, isso vai te fazer bem, isso vai te tornar uma pessoa mais forte, né? Vai ajudar na construção da tua personalidade. Mas na realidade, quando a gente olha, não é assim que acontece, né? Eu estou olhando para a verdade e entendendo. Acreditar nisso acaba me tornando um sujeito fracote, um sujeito fraquinho, né? Isso não me torna uma pessoa mais forte. Então, dois caminhos, né? Se as pessoas estão falando mal de você ali porque você acredita numa determinada ideia, não fica dando muito valor para isso, né? Ninguém tá pensando tanto assim em você. Não deixe de se expressar, não coloque uma mordaça na sua boca, né? Isso normalmente vem de pessoas aí que estão cheias de merdinha na cabeça, né? Que chora no travesseiro à noite antes de dormir, mas não pede ajuda, né? Mas, né, ali para ficar ali defendendo os meus ideais, né? As minhas ideologias aqui, eu vou sair por aí rotulando todo mundo. Então, que a gente não caia nessa e que, ao mesmo tempo, a gente investigue também antes de sair por aí acreditando em tudo que a gente vê, em tudo que a gente ouve. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live de hoje, a nossa live de domingo de manhã, né? Domingo de dia. E depois a gente volta aqui à noite para a nossa live número 240 para fechar, assim, mais uma semana, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e até mais tarde. Tchau, tchau.